E é isso. Estamos aqui em mais uma brisa no divã, feita agora na madrugada. Que horas são aí, ô Rafa? São 3h05 da manhã. Pô, mas aí tá mais cedo. Mais cedo ou mais Uhum, tarde? Cara, que doido. mais cedo. É porque aqui é 4 já da manhã, né? Uhum. E da onde você fala? Falo de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Terra do grande Lucas Mato, Mato Grosso. Uhum. E tá certo. Então, é o seguinte, eu e a Rafa, a gente não combinou nada hoje, a gente só sabia que toda quarta é dia, né, de brisa no divã, e aí para retomar, então, toda vez no começo eu dou uma retomada no que isso aqui significa, e a ideia principal é encontrar as raízes subjetivas por trás de determinadas crenças e filosofias, e eu chamei esse quadro, então, de Brisa no Divã, que é uma espécie de terapia filosófica ou terapia ideológica, né? Então, realmente pegar nas crenças o que elas têm de mais íntimo e profundo enraizado na nossa mente ou subjetividade. Dito isso, né, Rafa, eu queria, se você quiser, né, claro, se você quiser se apresentar, queria começar com isso e daí depois a gente vê qual vai ser o papo da night. Beleza. Tá gravando, certo? Só pra conferir mesmo. Olha, tá gravando, hein? Tá ao vivo. Imagina. Tô zoando, mas tá gravando, sim. Tá gravando, certo. Meu nome é Rafaela. Oi, Preciso falar minha Rafael. idade? Hã? Preciso falar minha idade? Não Não sei. precisa, não precisa. Se você tem Não? vergonha, se acha constrangedor, esconda. Ah, beleza. Tá. Meu nome é Rafaela. Eu moro aqui em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Eu sou estudante. De E. menor, já sabe que é de menor. É. E eu pretendo cursar Ciências Políticas na USP. Um dos meus Caraca, planos, lógico. que brisa, hein? Da hora. Uhum. E é só isso E tem um mesmo. avião passando aí. O que é isso? Aham. Tem um avião mesmo. Caraca, mano. Então o negócio é o seguinte, a gente fez algumas discussões já sobre violência, né? Uhum. Nas últimas brisas. E assim, por uma questão talvez de local de fala, muitas das conversas de violência acabaram retornando à temática da masculinidade, como ela gera ou não pessoas violentas e o que fazer em cima dessa violência, né? E nos quadros passados, só para retomar também, a gente teve um primeiro, assim, muito de uma conversa informal, como vai ser esse aqui. Aí o segundo, já mais voltado para a questão do diálogo versus porrada, pensando em manifestações, né, políticas e movimentos sociais. Então, a questão do fascismo versus antifascismo, como é que você lida com isso? E o terceiro retornou às masculinidades. E isso aí em cima é o seu cabelo? Essa coisa de metal aí, ó, em cima da tela aí? Ah, é a cerca elétrica. Eita, mas cuidado com isso, hein? Aham. Cerca elétrica tem tudo a ver com o papo de violência, que é sobre limites, né? Estamos falando sobre Uhum. limites. Passou a cerca, pode dar porrada. Não, na verdade não é isso, não. Mas essa ideia, então, de qual a origem dessa violência, como que uma pessoa consegue se justificar que, no fundo, ela pode ou não ultrapassar certas cercas e aí esse terceiro papo foi mais voltado de novo à masculinidade, mas dessa vez tentando reconhecer o lado das que mais sofrem frente a essa
esse paradigma que seja da superioridade do homem, né, que é falsa, mas que tem muito impacto nas vidas. E aí, na verdade, a ideia de chamar você hoje é falar então da perspectiva da mulher, de repente, pelos olhos de uma mulher, né? Então, acho que o convite é um pouco esse, de você falar um pouco de como você entende essa questão da masculinidade, como ela te afeta na tua vida e deixar você meio que guiar a nossa história de hoje. De repente, se você tiver alguma pergunta para mim, você pode fazer, alguma curiosidade, se quiser falar de amigos seus ou de amigas, tudo dentro do que for também confortável, né? E você achar que faz sentido. Então, manda bala. Beleza. Vamos lá. A masculinidade frágil, ela influencia muito no machismo, né? Então, assim, nós mulheres sofremos não só ali no meio de trabalho, no colégio, na universidade, mas também nas relações ali sociais, sabe? Tipo, quando você tem um relacionamento com alguém, isso influencia muito nas relações sexuais também, isso influencia muito. Então, a mulher ela acaba ficando mais vulnerável também a esse tipo de problema nessa Certo. questão. E o que acontece? Eu conheço muitas pessoas que sofrem disso, pessoas que não têm conhecimento do que seria o machismo, não têm conhecimento do que seria o feminismo, e eu acho que essa é a importância do feminismo, sabe? Tipo, na sociedade. Porque, como posso dizer, o feminismo ele vai quebrar todo esse estereótipo que tem em cima do homem. Então, assim, você não necessariamente precisa ter o cabelo curto, você não necessariamente precisa. O que vocês fazem que acham que vocês sofrem pressão com isso? Que vocês homens sofrem pressão? Tá perguntando para mim? Aham. Não, eu não sofro nenhuma pressão. Não sofro, não. Não tenho sentimentos. É isso. Tô zoando. Não, mas eu acho que eu tô brincando, mas é sério, de assim, você vai perguntar, é muito provável que boa parte dos homens diga que não sabe do que você está falando, né? Uhum. Eu acho que ter que justificar a existência e a pauta que você defende talvez seja o esforço mais difícil por parte de uma feminista. Do Uhum. tipo, cara, o que eu tô falando existe, né? E Sim. como não é material, você tem que constantemente justificar não com provas físicas, mas com provas em termos de discurso, né, de retórica, de falar assim, olha, se você enxergar a partir desta perspectiva, então vocês meio que têm que ensinar o outro a ter empatia, né? Eu pelo menos vejo dessa maneira. E aí, assim, duas coisas que eu queria falar. A primeira delas é isso do tipo, você pode ir trazendo os temas quais você quiser e como você quiser, mas eu fico num convite de trazer, de que você traga sempre de uma maneira mais subjetiva. Então, não tanto, as pessoas, ou existe uma teoria que diz, mas é sempre mais rico, pelo menos do meu ponto de vista, que você traga assim, uma situação em que eu estava com uma amiga e aí me senti tal, né? Eu sei Uhum. que isso provavelmente é mais difícil e é mais íntimo, mas contanto que você ache que dá para fazer, é muito mais forte no sentido simbólico para quem está assistindo, tá? E aí a sua pergunta para mim,
situações em que eu me senti pressionado a fazer algo. Olha, tive várias. Uma delas que eu posso te falar é, por exemplo, quando eu estava no ensino médio, que imagino que seja mais ou menos a sua fase aí, sua faixa, né? Uhum. Essa fase foi foda, viu? Porque não, assim, não posso reclamar tanto, talvez, né? Ao mesmo tempo eu não posso subestimar as minhas dificuldades, mas foi uma fase difícil para mim porque eu sempre fui muito romântico, né? E românticos, eles tomam uma série de tapas na cara da realidade, porque muito do que eu vivia era coisa da minha cabeça. E eu tinha uma noção assim de que eu um dia ia encontrar a mulher da minha vida e a gente ia se apaixonar e viver feliz para sempre, né? O que é um pouco do que a visão comum, monogâmica, tal de amor, ela passa, né? E aí se isso é machismo ou não, a gente pode entrar depois. Mas a visão romântica ela tem uma coisa muito idealista, né? Que é na verdade longe da realidade. E eu queria muito uma namorada, na verdade foi o que eu sempre quis, enquanto a maioria dos caras e mesmo as minas queriam pegar geral, né? E aí, hoje em dia, eu imagino que isso esteja ainda mais forte, né? De você pega e fala assim: ah, você tá num relacionamento, aí a pessoa fala assim: não, é aberto, eu pego geral, é gostoso. E você não vai ficar muito surpreso com isso, né? Uhum. Não sei você, até depois quero te escutar mais. Mas como você perguntou, tô tentando dar uma resposta completa. E aí, bom, todo mundo querendo pegar geral, o Surubex, e eu não queria. Por não querer, eu era visto como uma espécie de alien nesse âmbito dos relacionamentos. Então, assim, meus amigos ficavam nessa de, ô, cara, e aí, não vai ficar com a menina? As meninas, né, ficavam, e aí, não vai ficar comigo, seu trouxa? E aí eu não ficava porque eu não tava afim. E aí era uma pressãozinha, né? Era uma pressão que inclusive cai na coisa da homofobia. E aí vem aquela pegada de as pessoas insinuarem de eu ser gay, por que que isso é necessariamente uma depreciação? Dado que eu não achava que gay era negativo. Eu acho que vem de uma coisa que a gente já falou em tocas passadas, de uma tentativa de descrédito da minha personalidade. Então, não tanto assim o fato de ser gay ser algo negativo, mas eu percebi que eram feitas tentativas orientadas para me desqualificar de alguma maneira, independente de como fosse, né? E Uhum. essa fase, a autoestima ela já tá meio cagada, né? Tá toda meio que se desenvolvendo a mais e tal. E não pertencer ao grupo que você mais pertence, que é o grupo ali da escola, os amiguinhos, etc. Isso faz muito efeito. Então, foi difícil para mim. Foi bem duro, viu? Mais ou menos por aí. Eu imagino. Tem essa coisa, né, de tipo, você autodepreciar uma pessoa achando que ela é gay, assim, sabe? Como se fosse uma coisa negativa, né? Assim, um homem não pode ser arrumado, ele não pode ser na dele, reservado, que as pessoas acham que ele é gay por conta disso. Acham que ele é, sei lá, assexual ou alguma coisa do tipo, sabe? Essa coisa do assexual, assim, várias vezes eu fiquei pensando assim, pô, mas se eu não fico com ninguém, será que é porque eu não gosto, ou eu sou esquisito, né? Uhum, E às vezes até de forçar uma certa vontade, do tipo, você perceber que você está numa noite suave, que você não precisaria ficar com ninguém, mas vira aquela coisa de, ah, mas se eu não ficar com ninguém, o que que isso significa? É melhor ficar, porque não quero nem pensar sobre isso, tá ligado? uhum. É bizarro, né? As coisas que a gente faz, cara.
Mas Pois é. eu queria, assim, eu acho legal a gente ir por esse caminho, mas de repente, talvez você puxar mais essa perspectiva que as pessoas, ou pelo menos minhas amigas, têm pedido, que eu acho válida, uma perspectiva mais de violência contra a mulher. E aí, de repente, até eu te deixo essa permissão para me perguntar de vezes em que eu fui ou não violento. Não, não precisa perguntar desse jeito, tá? Porque, enfim. Aham. Mas assim, se quiser explorar âmbitos que você acha que talvez sejam mais sensíveis para mim, eu acho que hoje é mais o seu papel de mate suas curiosidades do que eu como suposto terapeuta amador, né? Uhum. Bem, você vai fazer alguma pergunta, algo do tipo? Nenhuma, nenhuma. Estou totalmente à sua mercê. Tá, tudo bem. Violência contra a mulher é um assunto bem, assim, delicado. E eu já discuti muito sobre isso porque semana passada eu tava conversando com um amigo meu e ele se diz, né, ter virado uma pessoa de direita e tal. Ele diz que estudou muito e diz que os homens sofrem mais violência doméstica do que a mulher. Hum, E daí interessante. eu perguntei as fontes para ele, perguntei o porquê. Juro E por Deus. ele falou assim, não, eu estudei e eu vi isso. Ele falou assim, é um fato, é um fato. Ele falou que é um fato, ele falou, Falou que é um fato, você já sabe que está falando groselha. uhum, sim. E eu tenho muitos amigos também que acham que certas atitudes, sabe, de ciúmes é uma coisa normal, sabe? Você agarrar sua namorada no meio da rua, assim, bater nela como se não fosse nada, sabe? Nossa, É, foda. e eu acho que essas pessoas, nós temos que conversar com elas, sabe? Só que é uma coisa mais complicada, porque quando você fala do feminismo, para essas pessoas elas sempre vão falar, não, isso é besteira, não preciso disso, feminismo quer colocar as mulheres como superiores, sendo que é totalmente contrário, sabe? Sim, mas você já chegou a conversar com esse tipo de pessoa? Eu fico pensando Já. assim, da onde que vem esse antifeminismo, né? Em que medida que o Uhum. cara acha que ele tem que ser contra o movimento feminista, por exemplo? Aí que vem a questão da masculinidade frágil, do machismo. Porque se ele se mostra interessado, os amigos dele, provavelmente a sociedade vai falar, não, que você tá virando bichinha e tal, sabe? Mas é difícil conversar com essas pessoas. Eu já tentei conversar e os homens, eles se sentem repulsivos na hora. Eles xingam, eles falam, não, você é uma feminista, não vou conversar, vou te bloquear. Mas você É isso que sente que um aconteceu dos comigo. principais caminhos, então, é esse realmente da homofobia como forma de desqualificar o homem que tenta se aproximar dessa perspectiva feminina. É isso? Assim, nas minhas experiências, foi isso que aconteceu. Você poderia contar sobre uma delas em particular? Eu posso contar assim. Cuidado, Aham. vai lá. Eu tinha um amigo que ele vivia metendo pau em feminista, ele compartilhava muito meme, assim, falando muito mal delas. E uma vez eu questionei ele do porquê que ele era assim, e não tinha um argumento válido, sabe? Era sempre aquela mesma coisa. Que feminista quer ser superior ao homem, blá blá blá. Beleza. Eu tentei conversar com ele, explicar o que era o feminismo. Ele falou, não, que não é isso, aquilo. Eu falei, olha, o feminismo é igualdade, equidade. E ele não quis saber, sabe? Ele falou, não, que eu não vou discutir com uma feminista, eu vou bloquear, sabe? Ele me xingou muito de puta, vagabunda. E daí eu fiquei, ok, sabe? Eu não sabia o que fazer naquele momento. Então eu só parei de conversar.
essa coisa assim é muito complicado quando você se depara com uma pessoa que parece que dá para ter certeza de que ela não vai mudar de opinião, né? Uhum. Porque realmente assim, nesse sentido não é mais um diálogo, vira uma coisa de quem grita mais alto ou quem consegue depreciar mais o outro lado. E aí Sim. na teoria da ética, né, tem um nome que eles deram para esse tipo de moral, que é a moral do boo, hooray, alguma coisa assim, que é do tipo, enquanto um lado vaia, o outro comemora, né? Que nem torcida de futebol mesmo. E um fica lá Sim. assim, vai Palmeiras, e o outro assim, vai tomar naquele lugar, que é o Uhum. tópico, mas enfim. É, E aí, na verdade, acho que o ponto é perceber que as pessoas elas têm uma série de valores que tudo bem estão calcados nela desde pequenos, mas que não necessariamente têm uma base racional, né? Uma base racional Sim. no sentido de assim você ter uma justificativa que você possa mostrar para outra pessoa e talvez convencê-la. Não, é muito mais um nojo, uma coisa de não gosto e não quero perto de mim, do que algum tipo de raciocínio por trás da escolha ou não de se manter próximo a determinadas pessoas ou crenças, né? Então é bem mais nessa coisa do nojo mesmo e do tabu, né? O tabu ele tem esse caráter de não posso tocar, senão vai me infectar. Pois é, e isso acaba influenciando outras mulheres também, né? Que também algumas mulheres têm um certo nojo de falar sobre feminismo, que elas sentem orgulho de não ser, de serem, né, antifeministas. Sim, E é complicado isso, porque o feminismo, ele salvou a vida de muitas mulheres, né? E eu acho, olha, eu vou dizer que eu acho errado mulheres não serem feministas. legal. Afirmação forte, né? É forte. Do Uhum. ponto de É, vista de muitas mulheres, talvez te olharem com também uma certa rejeição, assim. E eu entendo os dois lados, viu? Falar a verdade, assim, eu entendo o lado que diz assim, eu sou mulher. Na verdade, defendo uma série de valores do tipo igualdade, etc. Acho errado o mercado do jeito que ele é hoje, mas não me considero feminista por N motivos. E eu entendo o lado que fala assim, não, eu feminista acho que todas as mulheres deveriam ser, visto que é uma pauta universal de igualdade, etc, etc. uhum. Aí eu queria entender se para você vê alguma explicação para esse fenômeno, né? O porquê de algumas amigas serem mais ou menos feministas e também o porquê de algumas amigas serem mais ou menos machistas, tá? Então falar sobre o machismo no mundo feminino em contraposição ao feminismo. No meu ponto de vista, isso acontece pela falta de informação. Hum, Então, assim, as pessoas elas não procuram, elas não têm acesso para poder estudar sobre esse movimento, sabe? sei. Então, e também tem influência da família, sabe? Vou negar, porque eu conheço amigos que mesmo estudando, lendo sobre o movimento feminista, eles são contra por conta de ideologias. Uhum, Então, assim, se as pessoas já desde pequenas, digo assim, quando entrarem no ensino fundamental 2, assim, começassem a estudar a importância do movimento na vida das pessoas, acho que seria uma coisa legal, sabe? Porque a escola não aborda muito. Quando eu estudei ano passado sobre o movimento feminista, meu professor comentou, tipo assim, pouco, sabe? Em tópicos assim, coisas que cairiam em prova, mas ele não aprofundou falando que era importante, que salvou.
a vida de muitas mulheres, sabe? Mas de novo, você toca num ponto sensível que é quão críticas os jovens são dentro da escola e quanto você quer tocar em temas sensíveis da sociedade. Na verdade, são temas polêmicos, né? Assim, nem, não Uhum. precisariam ser, mas eles hoje são. Justamente por tocar nesses tabus, você vai ter desde o cara que vai falar assim, se você ensinar sobre isso nas escolas, é como se você estivesse pregando religiosamente uma ideologia, É, manipulando. Até o outro cara que vai falar assim, cara, se você não tocar em feminismo na escola, você basicamente está criando zumbis alienados. E eu tendo a ir mais para esse lado de, assim, tem que ensinar alguns temas importantes, por mais que sejam delicados, eu acho que eles têm que ser ensinados. E aí, sei lá, pensar no melhor formato, tá ligado? Mas aí vai desde educação sexual e sobre a ideia de sexo e gênero até coisas como, por exemplo, psicologia e economia, né? Que, enfim, você provavelmente nunca vai aprender, não na maneira que poderia te ajudar no dia a dia, e ao invés disso você está aprendendo uma série de conteúdos que realmente parece que foram feitos só em cima da ideia de uma nota de vestibular, que é completamente inútil. sim, pois é. E, É, eu, eu vejo, né, tipo, muitas pessoas falando assim, desses temas polêmicos, né, que eles não devem ser ensinados na escola porque alguns pais não querem. uhum. E que esses temas não vão cair em vestibular, que não vai acrescentar nada na sua vida, sendo que acrescenta, assim. Ele influencia na sua vida quando você descobre, quando você começa a ler, sabe? O, Eu, sim. se dependesse do meu colégio, assim, eu acho que eu não seria a pessoa que eu sou hoje. Porque muito do meu conhecimento eu tive através da minha família, da minha mãe, sabe? Feministaça, meu. Pois é. Ela é? E é complicado, sabe? Porque no meu colégio eu sou taxada como comunista, sou taxada como petista, pelo fato de eu acreditar que a gente possa mudar o mundo, sabe? E não que você não seja, né? Mas o ponto Uhum. é falar como é que eles sabem, só porque eu gosto de roupas vermelhas, tá ligado? Só porque eu gosto de estrelas e foices e martelos. É tipo isso. Não, Pois é. não, da hora. Entendo o que você está falando. Viu? Eu só tô de olho aqui no tempo, na verdade, porque a minha meta agora é fazer divãs de meia hora e a gente já vai chegar em meia hora, então eu vou tentar encerrar aí nos próximos 10 minutos, tá? Então Beleza. a conversa tá boa, fazer mais uns 5 minutos desse papo nosso, e aí eu vou te dar 5 minutos finais aí para encerrar a maneira que você achar melhor. E a gente pode marcar Uhum. outras conversas e tal, né? Mas é só porque a galera tem dificuldade em prestar atenção. E Tudo tem bem. tudo a ver com masculinidade tóxica. O foco. A coisa do. Não tem tudo a ver, né? Mas assim, aquela coisa do. Ah, porque a mulher é multitasking, o cara precisa fazer uma coisa de cada vez, né? Tudo isso assim. Uhum. Existem uma série de crenças que estão ligadas à masculinidade que a gente nem para pensar, mas que tem efeito em qualquer outra área da nossa vida, mesmo essa área da atenção e do foco. Mas deixando essa brisa de lado, voltando para isso que você falou, de as pessoas elas vêm com uma série de ensinamentos das famílias e realmente é encarado de maneira crítica essa ideia de discussão desses temas em sala de aula, né? Sim. Estou pensando assim, existe algum caminho? Você vê algum caminho? Tipo, como é que ainda assim numa sociedade que nem essa a gente consegue levar esses temas assim para a juventude? Tipo, dá para fazer? Dá, mas é difícil. Eu acho que a coordenação, se você pedir, eles não vão fazer, eles não vão discutir sobre o tema, porque eles vão falar que tá fora do planejamento deles. Mas se os alunos tiverem como
debater esses temas em sala, fazendo cartazes, palestra, teatro, qualquer forma que apresente para as pessoas pode ajudar. Uhum. Eu sei porque eu já tentei trazer alguns temas, porém é um pouco complicado, que vai depender muito de como é o colégio, a universidade, sabe? Essa coisa do mundo financeiro por trás do mundo da educação sempre me faz pensar na importância que a teoria marxista dá para esse fundo econômico, né? Que ele chama Uhum, de infraestrutura da sociedade. Porque se você for para pensar assim, na escola os conteúdos são justificados perante o vestibular, que por sua vez é justificado para entrar numa boa faculdade, e aí os conteúdos da faculdade são justificados a partir da ideia de mercado de trabalho e prover renda para sua família, etc, etc. Se você pegar toda essa lógica, então, voltada ao mercado, né, desde a coisa da nota, que aí ajuda no vestibular, que aí dá direito a uma boa faculdade, e aí te permite entrar numa boa vaga de emprego, tudo isso está estruturado, então, sobre uma série de interesses do próprio mercado, e assim, eu estou dizendo isso sem nenhum tipo de julgamento por enquanto, do uhum, tipo real, assim, o mercado está falando, olha, gostaríamos de ter esse perfil, e aí o resto da sociedade tentando se moldar para isso, e tentando se moldar com muita dificuldade, porque assim, você olha para o mercado hoje, o perfil que ele quer não é o perfil que as universidades estão treinando, né? sim, Então, é esse paradoxo meio, né, de falar assim, o mercado que dita a educação, mas a educação de hoje ela está muito distante de qualquer coisa. Na verdade, ela está desligada de tudo, né? Ela não é nem voltada para o mercado, nem voltada para a formação humana. Fica difícil até de falar que ela está voltada a alguma coisa, né? E aí estou falando isso não para desprezar a educação ou mesmo os educadores. Pelo contrário, né? Acho tão importante que me deixa muito frustrado ver como ela está nos dias de hoje. E o papel dos professores também é importantíssimo, né? Fundamental. Mas parece que hoje realmente tem esse descolamento entre escolas e realidade. E voltando para essa coisa da masculinidade, um desses descolamentos é não falar sobre uma série de violências que acontecem diariamente na vida das próprias alunas e professoras dentro da escola, né? sim, com certeza. Foda, né? Esse ano houve uma série de exposits, né, na internet, e eu acompanhei essas exposições e eu vi muitos professores da minha cidade sendo expostos por assédio contra as alunas Que e é muitos exposits? garotos seriam. Você tá expondo a pessoa, sabe? Se diz Tipo, mostrar nudes crime. no Face. Não, eu digo assim, esses exposits foram assim. No Entendi. Twitter, Você diz assim, houve uma falar de hashtag. alguém cara que é um assediador, por exemplo. Isso, é expor os crimes que ele cometeu. Entendi. E houve uma série de casos expostos aqui na minha cidade e muitos professores estavam envolvidos nisso, só que os colégios não fizeram nada. Nossa, No meu isso. colégio, se eu não me engano, houve 3 professores expostos, porém a coordenação não se pronunciou e algumas alunas se revoltaram e durante as aulas elas às vezes mencionavam, sabe, o Twitter, mencionavam o que aconteceu, porém nada aconteceu. Mas Então é bem casos de o que? complicado. Professor assediar alunas, é isso? Sim, isso mesmo, tipo, de alunas dizendo que tinham professores que faziam piada, que falavam do corpo das alunas, um que já tocou, que já teve relações sexuais com uma aluna, sabe? Isso é péssimo. Uhum. E os colégios ignoraram, né? Porque eles não querem perder dinheiro, de certa forma, eles não querem perder a postura que eles têm. E aí, ao mesmo Então, tempo, a credibilidade de uma jovem
reclamando de um professor, ela é posta em dúvida, né? Porque você fala, ah, é uma Uhum. fase em que ela reclama de tudo. Sim. Simples assim, simples assim. E E é, teve uns alunos também que foram expostos. Assim, eu vou falar sobre esse caso bem rapidamente. Teve um colega meu que foi exposto e a gente já sabia que ele realmente tinha feito aquilo, porém tinham meninas que queriam defender, que são aquelas garotas que sempre querem ficar no lado do homem, que sempre são contra as mulheres. E eu já fui vítima desse colega, porém eu não pude falar nada, porque não tinha como provar, sabe, que aquilo aconteceu. E o problema disso é que as pessoas vão sempre questionar a gente, sabe? Então, se eu falasse pra coordenação, eles iam falar, tá, mas o que que ele fez, sabe? Tipo, quais provas que você tem? Sendo que tem testemunhas, sabe, de que aquilo aconteceu. sei, entendi. Só que é aquela coisa, né? Tipo, as pessoas sempre vão ficar no lado, infelizmente, do assediador, não das vítimas. O que que você Pelo acha fato do que cara ser leva? descolado. Hum. Não, é isso que você está falando, né? O que você acha que leva uma mulher a se colocar no lado do agressor, por exemplo? Pelo fato do cara ser descolado, pelo fato dele dar atenção a ela. Eu vejo muitas meninas que falam assim, ah, que as mulheres são falsas, que eu tenho muitos amigos homens que eu prefiro, assim, sabe? Entendi. E isso é um problema muito grande, sabe? Então, de um lado você tem essa questão da violência do homem, mas um apoio de certa parte das mulheres para esses mesmos homens, que acaba dificultando o trabalho da mina feminista, por exemplo. Sim, porque a rivalidade feminina, ela tá nisso. Sei, o Ela tá quão ligada feminista nisso. ou quão antifeminista você é determina muito do que vai ser a sua vida como mulher, né? Sim, sim. Faz sentido. O fato, é, o fato, às vezes, da menina. Eu digo assim, às vezes a inveja, sabe? Pô, o fato da menina ser daquele jeito, a garota acha que tem que disputar com ela, sabe? E isso cria uma rivalidade ali entre as mulheres e é muito complicado. Influencia todo esse meio. Eu acho muito importante esse tema, inclusive eu acho que seria importante marcar uma próxima conversa somente focando nessa ideia ou conceito de sororidade, talvez, né? E Uhum. aí eu tô já com um pouco de sono, sinceramente, então fechar hoje com uma fala sua sobre como você entende isso, acho que pegaria bem a mensagem e aí podemos conversar na semana que vem ou a gente marca uma próxima. Mas então fechar falando um pouco o que você pensa sobre isso de rivalidade versus irmandade entre mulheres. Olha, Se quiser aparecer também um pouquinho, só fala assim: Oi, sou eu. então, assim, é um assunto um pouco que eu tenho um pouco de dificuldade pra falar, sabe? Mas é uma coisa que homens ajudaram a criar essa rivalidade através de padrões de beleza ou cargos no trabalho, tanto faz. Desde que faça a mulher se sentir inferior, superior a outro, tá ótimo pra eles, pra muitas pessoas. Se quiser desligar a câmera também, porque aí tem a sua fotinho, pelo menos para ver mais ou menos. Boa! Aí Aí, sim, essa é a Rafa, grande. Não, legal. Mas você tá falando. É legal não, né? Mas você tá falando então desses caras enfim, e das minas que reforçam esses padrões, né? porque tem essa questão, né, tipo assim, da mulher.
ela se achar melhor do que a outra e por isso tem que criar uma competição ali, sabe? Sendo que, sabe, todo mundo. Não vou dizer que todas são iguais, sabe? Mas cada um tem o seu jeitinho, sabe? Não Hum. precisa criar uma rivalidade e Todos tal. são iguais, mas alguns são mais iguais do que outros. É, tipo, eu não digo iguais porque cada pessoa tem a sua vivência, tem a sua história, sabe? Sim, mas você diz assim, não precisaria ser um motivo de conflito ou competição a ideia de que cada indivíduo é único, né? Por exemplo. Sim, sim. A gente, tipo, tem essa ideia através dos filmes. Aqueles filmes americanos É que tem o tudo culpa cara de que ele é. Hollywood. Eu sabia. Sim, mas Hollywood influencia muito nisso, porque as Não, pessoas acham que a vida é um filme. Elas acham que vai ter aquele e não garoto é. super gato do colégio e as meninas têm que competir e brigar pra poder ter ele, sendo que qual o sentido de fazer isso? Ah, o sentido é dar uns beijos, né? Uns pega nele. É, e eu sofri muito com isso, porque tinham garotos que falavam, não, que você não pode chegar perto dele porque ele é meu, sabe? Entendi. E era uma coisa assim, idiota. Pode crer. Mas eu entendo um pouco, né? Eu vendo de fora como homem, entendo um pouco isso, até por estar desse outro lado, assim, de repente, não sei, ter uma menina que eu queria ficar mais, mas parecer que existia uma espécie de fila oficial de com quem eu deveria ficar primeiro, né? Faz sentido pra Uhum. vocês? Sim, eu, Cara, é eu muito tenho uns, bizarro. eu tenho uns amigos que, assim, não querendo ofender eles, Não, mas pode mas xingar que eu mesmo. Xinga sinto, mesmo. mas eu já me senti muito desconfortável em rodinha de amigos que ficavam só falando, ai, que aquela menina é mó gostosa e tal, que eu já peguei ela, que ela tá mais bonita do que a outra. E quando eu me sentia desconfortável, eles ficavam, não, Rafa, você tem que conversar com a gente, você tem que entrar na conversa também, falar das meninas. E eu ficava assim, não, sabe, não tem necessidade de fazer isso. De não entender o que seria a perspectiva de uma mulher como amiga, talvez, e não É, necessariamente como objeto sexual, nem como observador passivo, né? uhum, Interessante. Não, beleza. Então é isso de, pô, agradeço tudo que você trouxe aí, né? Trazer um pouco também da sua intimidade. Fico aberto se você quiser depois a gente trocar mais ideia, né? Marcar uma próxima, podemos conversar. Mas eu uhum, acho que você tocou em alguns pontos aqui, principalmente nesse final, que são pontos que eu estou procurando de bases da discordância e bases desses conflitos. E dando destaque para esse último que você trouxe, é de perceber primeiro como as próprias pessoas em situação mais de vítima, né? Como as mulheres, elas acabam incorporando muitos desses mesmos mecanismos, que são sim, o machismo, e na verdade é o machismo. Eu ouso dizer que o machismo só sobrevive por conta desse reforço de algumas mulheres, e aí, de novo, não estou botando a culpa nas mulheres, longe disso. A culpa é completamente dos homens, mas sim, eu acho que não sobreviveria apenas com eles, entende? sim. É, tem todo um grupo de pessoas, né? Não só homens, mas também mulheres, que ainda deixam o machismo bem forte na sociedade. Total. Eu acho que tem isso e acho que tem essa coisa também da autoestima e da competição e daquela percepção de que o outro é diferente e como é que eu me posiciono em relação a isso. Às vezes eu quero bater no outro porque ele é diferente. Às vezes eu quero que o outro não fique com o meu amiguinho. Às vezes eu quero chamar o outro de puto, de vagabundo. E Uhum. acho que as relações elas são pautadas em cima disso, dessa autoestima duvidosa, incerta, ao mesmo tempo esse clima de rivalidade e esses mecanismos de dominação que inclusive são incorporados pelas próprias vítimas desse mesmo processo.
E é isso. Obrigadão, Rafa. Dar Eu que aquela agradeço. dormidinha agora. E é nóis. Tchau, falou. Vou usar meu cachimbinho aqui para terminar. Boa.